Olá, mamãe, tudo bem? O vídeo de hoje é para conversar com você sobre o puerpério. Eu pretendo contar um pouco da minha experiência, também dar algumas dicas, como tenho feito em outros vídeos. E mais uma vez, eu espero muito que possa te ajudar. O puerpério, né, que é esse período após o parto, que dizem que se inicia ali a partir da saída da placenta, né, ali durante o parto, logo depois do parto em que o bebê nasce, nasce também a placenta, e até o período em que ocorre a primeira ovulação, né? Alguns consideram então que esse período dura em torno de 45 a 60 dias, né? Porque seria o período em que o corpo da mulher já estaria retornando às condições pré-gestação, com exceção das mamas, né? Que são são as últimas a retornarem, né? Ao que eram antes do parto, aliás, antes da gestação, mas existem outras linhas de pensamento que acreditam que esse período de puerpério até é maior, já que consideram também a existência de um chamado puerpério remoto, né, que vai durar um pouco mais de tempo. Mas, independente disso, estamos falando então do período pós-parto. Então, contando um pouco da minha experiência, o meu puerpério, né? Eu quero trazer aqui algumas situações, algumas circunstâncias que eu passei ali que marcaram muito o meu puerpério. Foi um período desafiador, né? Ali nós estamos nos tornando mães também, né? Quando se trata do primeiro filho, que foi o meu caso. E então a gente vai se adaptando, é uma fase de muitas adaptações, né? Da mãe com a chegada do bebê, da mãe com o pai durante esse período, né, com o marido, do bebê com a mãe, do bebê com o pai, enfim, é uma adaptação da família como um todo. Foi um período grande de adaptação. Para mim, os pontos que mais pesaram durante o puerpério foram a amamentação, porque logo no início eu tive fissuras, eu tive dificuldade de acertar a pega, né, ali com a amamentação da minha filha, mas com poucas visitas, né, da consultora de amamentação que eu já tinha antes do parto, já foi possível ajustar ali o que estava de errado para que a minha filha conseguisse ter uma amamentação mais tranquila, e eu também, né, já que eu tinha fissuras e que eu tinha um período ali de recuperação, né, eu também fiz laser, aliás, eu não, né, a profissional, né, veio aqui em casa fazer o laser, então também me ajudou muito nessa recuperação das fissuras nos seios. E além da amamentação, também foi um período em que a nossa filha teve muitas cólicas, né? Cólicas, gases e também refluxo, como eu falei em outro vídeo. Eu vou deixar também aqui para vocês no box de informações essas referências, caso vocês se interessem em entender um pouco mais sobre esse assunto. E além dessas questões que são também muito físicas, é claro que envolve também o nosso emocional, né? Todo o puerpério também é uma mudança emocional, é uma alteração hormonal muito grande, né, na vida de uma mãe. Mas, além dessas questões, eu também gostaria de refletir aqui e contar um pouco da minha experiência sobre o papel do pai, né, no puerpério, como foi para mim. Então, além dessas dificuldades, eu ainda tinha uma outra dificuldade, que eu acho que você como mãe pode se identificar também. Eu achava, né, principalmente no início, que eu, como mãe, né, a gente tem esse instinto materno, até porque nós passamos 9 meses com o bebê na barriga, e quando o bebê nasce, apesar de a gente ter essa adaptação, eu creio que a adaptação da mãe com o bebê é mais rápida do que do pai com o bebê, que não teve o bebê ali formado em seu ventre, que está realmente vendo o bebê, tendo contato com o bebê pela primeira vez, né? A mãe já tem esse contato, já sente o bebê na barriga. Mas, retornando então,
Desde que a nossa filha nasceu, eu senti esse instinto materno, digamos assim, né, se podemos chamar dessa forma, de proteger o bebê, de fazer o melhor pelo bebê. Isso é normal. Não significa que o homem, que o pai não tenha isso, ele também tem, mas o homem e a mulher, eles têm as suas próprias características e são características diferentes muitas vezes. Então, o que eu percebi ali no início do puerpério, principalmente, eu achava que eu sabia fazer tudo muito melhor, que eu sabia trocar uma fralda muito melhor, que eu sabia dar banho muito melhor, que eu sabia acalmar o meu bebê muito melhor do que o meu marido. Tudo eu achava que eu era melhor. Coitada de mim, né? Alecrim dourado. Hoje eu vejo quanto eu fui tola nesse sentido. Mas eu também entendo e respeito a minha fase. Eu sei que também foi uma fase, né, de adaptação, foi uma fase difícil em que eu tive que aprender várias coisas e essa foi uma delas. Mas engraçado, porque aí o meu marido ia fazer algo, né, com a bebê e eu falava, não, tem que ser assim, você tá fazendo errado. Você se identifica, mamãe? A gente ri, mas é uma situação tensa ali, né? E que pode realmente atrapalhar o pai de ser o pai, de exercer o seu papel, de também ter o seu tempo de adaptação, porque todos nós erramos, inclusive nós, como mães, achando que estamos fazendo o melhor pelo bebê, também erramos diversas vezes, isso é normal, todos os seres humanos erram, né? Então, eu percebi que eu impedia um pouco do meu marido ser pai nesse princípio aí, nesse início, justamente porque eu queria fazer tudo, eu queria ensiná-lo como fazer, porque eu achava que o meu jeito era melhor e queria fazer muitas coisas sozinha. E o que aconteceu? Eu acabei ficando sobrecarregada, obviamente. E o meu marido demorou um período maior para se adaptar, também porque eu não deixava, né, ele ter esse tempo para se adaptar, para ter esse contato com a nossa filha. Até que a questão das cólicas chegou e isso ajudou muito nesse ponto, porque as cólicas, por exemplo, ele foi assim, uma grande parte do tempo foi ele que ficou, né, com a nossa filha nas madrugadas, durante o dia, durante a noite, para tentar acalmá-la, né? E, de novo, tem um vídeo em que eu falo sobre isso, que eu coloquei aqui no box de informação, em que eu digo como que nós conseguimos superar essa fase tão difícil das cólicas. Mas foi uma fase difícil e que, graças a Deus, meu marido teve mais oportunidade de estar ali interagindo e fazendo da forma dele pela nossa filha, para que ele também tivesse o tempo dele de aprendizado, para que ele também tivesse as experiências dele com ela e pudesse se adaptar, né, àquela nova vida que nós havíamos recebido, essa bênção do Senhor, né, nas nossas vidas. E então passamos, né, por todas essas fases, mas marcaram muito o meu puerpério. Sobre a questão da amamentação que eu trouxe primeiro, até eu fico um alerta aí, se caso você não saiba, pretenda ter filhos ou acabou de ter um bebê e está passando por essa fase inicial, a amamentação também é uma dificuldade ali no início. Eu creio que pela exaustão também da mãe, né? Porque essas fissuras também surgem porque o bebê mama de 3 em 3 horas, basicamente, né? Às vezes menos, mas é muito exaustivo, né? É uma demanda grande para a mãe, porque o bebê, quando ele nasce, ainda tem um estômago pequenininho e esse estômago vai aumentando, vai crescendo conforme ele vai se desenvolvendo, mas por ter um estômago pequeno, ele demora também muito tempo, porque está se adaptando ali, fazendo a sucção, né? A ordenha, como eu chamo. E além dele não ter ainda muita prática nisso, ele mama e daqui a pouco já está com fome de novo. Por isso de 3 em 3 horas, né? Porque o estômago é pequeno, então não consegue armazenar tanto leite assim. E com o tempo isso vai melhorando, né? Vai espaçando um pouco mais. Pense só, lá no início.
né? Então, se você ainda não é mamãe, pense e reflita sobre isso, porque são muitas as dificuldades. É óbvio que a bênção é muito maior, os privilégios, né, que nós temos ali de ter um bebê em casa, é uma vida, o seu filho, a sua filha, isso tudo supera, com certeza, as dificuldades, né? Eu faria tudo de novo para ter a nossa filha aqui. Mas são questões que eu acho que muitas pessoas, às vezes, não falam para pessoas que querem engravidar, ou que estão tentando, ou que estão já grávidas, ou que acabaram de receber um bebê nos braços e que são questões importantes para você se preparar. Então, a amamentação de 3 em 3 horas não significa que o bebê vai mamar agora e só daqui 3 horas ele vai mamar de novo, porque esse período de amamentação costuma durar em torno de 1 hora do bebê ali no seu seio, nos seus seios, né, mamando. E ainda depois você tem que colocar o bebê para rotar e também trocar a fralda e fazer algo por você também, porque a mamãe também precisa comer, precisa se alimentar. Então veja, é bem exaustivo, né, por conta da amamentação. E óbvio que quando tem essas questões também típicas de recém-nascido, como cólicas, gases, disquesia, refluxo, aí fica um pouquinho mais complicado, né? Porque a gente também tem que lidar com outras questões e com o sofrimento do bebê e com o choro do bebê, que também tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Mas são questões que a gente vai contornando, a gente vai aprendendo, a gente vai se adaptando. Só o meu pedido e o meu desejo é que você tenha resiliência, que você siga firme aí, e tenha também paciência, porque você está aprendendo, você está se adaptando. Isso. Outra questão importante ali no puerpério, na minha opinião, e que eu vou trazer também um pouco da minha experiência, são as visitas, as temidas visitas. Por que temidas? Porque, gente, tem pessoas que infelizmente nunca ninguém falou para elas, ou mesmo que elas já tenham tido filhos, talvez faça muito tempo, enfim. Tem algumas pessoas que parece que desconhecem a forma como se deve visitar ou não visitar o recém-nascido. Porque, óbvio, todo mundo quer ver, né, quer conhecer e é super compreensível. Mas eu acho que nós também temos que tomar esse cuidado ao visitarmos recém-nascidos. A gente tem que, primeiro, né, se comunicar com os pais, entender como eles estão, se realmente é o momento de receber visitas, se eles precisam de alguma coisa, porque, gente, como é importante que essas visitas também auxiliem no sentido de a mãe e o pai terem um tempo ali para fazer outras coisas e ao mesmo tempo o bebê ser bem cuidado e as pessoas evitarem, por exemplo, pegar nas mãozinhas, sabe? Nunca façam isso de pegar na mãozinha do recém-nascido, porque você vem da rua, você pode estar até mesmo sem saber com algum vírus que ainda não se manifestou, com algum bebê muito frágil, né? Ainda não tem as defesas, as vacinas, e as mãozinhas ele sempre tá levando a boca, então isso também é muito complicado. Uma coisa que eu fazia, que fica a dica, como minha filha nasceu no frio, nós sempre colocávamos luvinhas nela, né? Então, fica a dica aí, se você também tá sofrendo com essa questão, não sabe como falar para as visitas, percebe que algumas pessoas não têm esse entendimento e não têm esse cuidado, já coloca as luvinhas na mão, nas mãozinhas do seu bebê, antes das visitas chegarem, porque isso também ajuda, a gente tem que pensar, né, nessas questões e proteger os nossos bebês. Também não é um momento, na minha opinião, de receber muitas visitas, né? Eu acho que tanto no meu, né, da minha experiência, no meu puerpério, eu percebi isso como ouvindo de outras mães. Acho que é o momento de receber visitas só mesmo das pessoas muito próximas, muito íntimas, e que estejam indo lá, obviamente, também para pensar na mãe, por exemplo, a mãe que amamenta de 3 em 3 horas, se você leva uma comidinha que ela gosta, se você ajuda a cuidar da casa, algum tipo de tarefa doméstica que ela não está conseguindo fazer. Gente, isso já é uma ajuda tão grande, algo que para você que está indo visitar pode ser muito simples e rápido, mas para a mãe que está ali naquele período, né, difícil do puerpério,
pode fazer realmente toda a diferença. E claro, né, que se você puder também ter uma rede de apoio nesse período, também vai te ajudar, apesar de, na minha opinião, ser um momento para a mãe e o pai, a mãe e alguma pessoa que esteja ali ajudando na ausência do pai, né? Que seja um momento desse núcleo familiar se adaptar ao bebê e eles mesmos aprenderem e lidarem com o próprio bebê, porque é um momento de aprendizado. É claro que é um momento difícil, mas a rede de apoio entra em momentos específicos, né? Em um dia, em uma tarde, uma manhã que você tem ali uma rede de apoio já faz toda a diferença para você conseguir tomar um banho com calma, para você conseguir fazer uma refeição com calma. Então isso tudo faz diferença. Eu acho que a rede de apoio realmente serve de apoio, mas eu acho que a responsabilidade, a adaptação no puerpério, com certeza, é dos pais, aqueles do núcleo familiar que está ali cuidando daquele bebê, né? Recebendo aquela vida. E é muito importante, porque se você tem uma rede de apoio ali, na minha opinião, tá? É o que eu penso, mas não significa que eu esteja certa, mas eu penso que se você tem uma rede de apoio 24 horas, ou a maior parte do seu tempo você tem alguma ajuda, acaba que fica também difícil de você mesma conseguir entender como é a sua nova rotina, também do pai. Pelo menos aqui, né, no nosso ponto de vista, foi um momento em que nós prezamos muito por estarmos na nossa intimidade, na nossa casa, no nosso lar, no nosso tempo, fazendo as coisas do nosso jeito para que a gente pudesse aprender, assim, criar hábitos que ajudassem nessa nova rotina, estabelecer determinados métodos, horários, tudo que ia nos fazer lidar melhor com essa fase. E quando você tem essa rede de apoio por muito tempo e depois essa rede de apoio vai embora, você vai precisar passar por essa adaptação do mesmo jeito, mas talvez fique mais difícil. Então, na minha opinião, essa rede de apoio é sim super importante. Mas eu creio que em períodos pontuais, né? Foi essa a minha experiência, né? Com o puerpério. Essas foram as dicas que ficaram aí. E eu já dei algumas outras dicas também em outros vídeos, mas se prepare para esse momento, já reflita sobre esses pontos que eu trouxe aqui, caso você ainda não tenha feito isso, para tentar pensar em como vai ser, em como você poderia fazer, em como seria para se adaptar ali no início, porque eu tenho certeza que você refletindo sobre isso antes, você vai se preparar mentalmente um pouco melhor para esse momento. É claro que na prática as coisas são diferentes, mas quando nós já estamos preparadas, nós com certeza vamos usar aquelas ideias, tudo que vai ajudar, né? Os instrumentos, os objetos, seja o que for que você vá comprar ou mesmo que você vá se preparar mentalmente, todo esse preparo, ele vai fazer diferença na prática, na hora de você realmente passar pela fase do puerpério, tá? E eu desejo que seja uma fase maravilhosa na sua vida, assim como foi na minha, apesar das dificuldades, dos desafios, foi maravilhoso, foi uma experiência única ter um bebezinho ali totalmente dependente, né? Muito gostoso, um tempo muito gostoso. E o cheirinho, gente, o cheirinho do bebê. Depois, quando eles crescem, eles perdem, né, esse cheirinho. Mas o cheirinho do bebê é maravilhoso, o cheirinho deles mesmo. Aproveite cada momento, aproveite muito. Se você puder, grave vídeos, tire fotos, registre, mas principalmente aproveite pessoalmente e viva esse momento. Agradeça a Deus por tudo que você tem e eu tenho certeza que você vai sentir uma satisfação grande em Deus, né? De tudo que Ele já te deu, de tudo que você já tem. E peça ajuda nessas dificuldades, porque o Senhor também está com você neste momento. Então, é o Salmo 22, são os versos 9 e 10. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti. Desde o ventre materno és o meu Deus.
Você, mamãe, antes de ser mãe, você é filha de Deus, amada. E foi, como diz esse versículo, entregue a Ele também. Ele te colocou ali no seio dela para que você pudesse ser acalentado, amamentado. E agora é a sua vez de viver essa experiência também com uma nova vida, com seu filho. E o Senhor, da mesma forma, recebe essa nova vida, porque tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Então que você possa também entregar o seu filho ao Senhor, para que ele cuide, porque nós temos condições de fazer muitas coisas que estão ao nosso alcance e que são nossa responsabilidade, como por exemplo a amamentação, mas o Senhor, Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Ele conhece cada detalhe do seu filho, aquilo que você não pode fazer, aos lugares em que você não alcança, em que você não pode fazer mais nada, o Senhor pode. Então, entregue mesmo seu filho ou seus filhos ao Senhor nesse sentido, para que Ele continue cuidando, para que Ele continue fazendo o que só Ele pode fazer. E eu desejo de coração que você sinta esse amor, esse cuidado de Deus com você, mamãe, mas também com essa nova vida que chegou, com seu filho, com a sua filha. Às vezes, nesse período de puerpério também, nós ficamos preocupadas, né? Muitas vezes eu ficava preocupada, será que ela tá bem? Às vezes não conseguia nem relaxar para dormir, porque ficava com medo de acontecer alguma coisa com ela durante o sono, ela engasgar, ela virar e não conseguir respirar, sabe? Eram muitos os medos que às vezes a gente fica nesse princípio aí de vida, né, dos nossos filhos. Mas eu aprendi uma coisa, que eu preciso entregar e confiar em Deus. Porque se não for Ele a guardar, não adianta que eu faça. Se o Senhor não guardar, né, em vão vigiam os sentinelas, como também diz na palavra. Então confie que o Senhor está guardando, que o Senhor está cuidando em todo o tempo. No momento em que você não puder, o Senhor vai suprir com certeza. E mesmo nos momentos em que você puder, Ele continuará guardando seu filho, sua filha, sua vida, a vida da sua família, da sua casa. E esse é o meu desejo para você hoje. Eu também quero e desejo que você tenha um puerpério maravilhoso e que você esteja consciente, né, de que é uma fase, sim, que tem as suas dificuldades, sim, tem os seus desafios, mas também é uma fase maravilhosa. Aproveite cada minuto e, quanto aos desafios, confie e entregue ao Senhor, porque eu tenho certeza que Ele vai te orientar, como Ele tem feito comigo. Se eu também puder ajudar de mais alguma forma, se você quiser colocar também aqui embaixo algum pedido de oração, por favor, fique à vontade nos comentários. Muito obrigada por ter visto o vídeo até aqui e até a próxima. Tchau!